Cada cidade da Suméria era governada por um patese, uma espécie de supremo sacerdote local e ao mesmo tempo chefe militar absoluto. Os deuses regionais eram proprietários de todas as terras a quem os homens deveriam servir, sendo, portanto, as cidades as suas moradas terrenas. Junto aos templos das cidades, homenageando o seu deus patrono, eram erigidas enormes torres em forma piramidal chamadas zigurat. Aqui você tem a reconstrução artística de como elas eram nos tempos bíblicos. Várias já foram escavadas pelos arqueólogos. Esta, por exemplo, que você está vendo, é uma das mais bem preservadas. Ela foi encontrada em Ur, cidade natal do patriarca Abraão. As torres gigantescas eram feitas de tijolos maciços e serviam de santuários ou acesso dos deuses quando estes desciam à terra para visitar o seu povo. Aliás, os zigurates eram para os sumérios como uma espécie de link entre o céu e a terra. As escadarias que subiam de sua base até o topo eram um caminho de ascensão aos deuses. Provavelmente, o sonho do patriarca Jacó, visualizando uma escadaria que vinha do céu em direção à terra, tem a relação direta com esta imagem cultural ainda presente em sua época. Esse episódio pode ser visto em Gênesis capítulo 28, versos 10 a 22. Veja mais esse curioso achado. Esta é uma placa de pedra volitiva que foi encontrada no templo de Ur-Nammu. Ela data de mais de 2000 anos antes de Cristo e traz o relevo do que seria a construção de um zigurat em homenagem a Namar, o deus da lua. O rei aparece em 3 cenas como trabalhador junto a um operário, como benfeitor no segundo piso e finalmente como um adorador no topo da torre. Diferentes do Egito, os governadores mesopotâmicos, salvo raras exceções, não eram tidos como deuses, mas eram considerados os seus representantes e também os seus intermediários. Logo, a sua autoridade era igualmente divina e não poderia ser questionada por aqueles que viviam em sua jurisdição. Nimrod certamente viu nesta política divina a oportunidade de unificar politicamente a região e ter o controle sobre as cidades-estado que viviam em constantes guerras, produzindo sucessivas hegemonias territoriais. Se ele promovesse a paz e conseguisse estabelecer-se como o procurador-geral de todos os deuses, então ganharia a confiança do povo e obrigaria os governantes regionais a lhe prestarem obediência. Foi talvez por isso que ele empreendeu o maior projeto arquitetônico de todos os tempos, construir a mais gigantesca e mais fantástica de todas as torres, o maior de todos os zigurates, a Torre de Babel. Até o nome do edifício foi escolhido a dedo. Babel, que os hebreus propositadamente chamavam de Bavel, confusão, vem do acadiano Bab e Lu, que quer dizer portal de Deus. Com isto, seus construtores queriam dizer que, enquanto os deuses menores usavam os zigurates locais para se comunicar com o povo, Anu, o maior de todos os deuses, usaria o grande templo ou o grande zigurate de Babel para descer à terra. Portanto, todos os povos deveriam estar ali para adorá-lo, mesmo que fossem devotos de outros deuses locais, pois a religiosidade pessoal não os permitiria se ausentarem desta grande coletividade ecumênica, que traria a paz e a união na terra do crescente línguas ocorrida em Babel. Alguns minimalistas, é claro, tentaram invalidar o achado de Smith e sua interpretação. E S.N. Kramer, da Universidade da Pensilvânia, após estudarem profundamente os tabletes, concluíram que a narrativa da Torre de Babel tem uma demonstrável fonte na literatura cuneiforme. O remetente desconhecido solicita ao rei que permita-lhe ser o seu vassalo, pois os tempos estavam muito difíceis. Ele então relembra ao monarca que houve uma era de ouro na Mesopotâmia em que havia harmonia dos idiomas da Suméria e todo o universo em uníssono adorava a Enlil em uma só língua. Hoje, como já dissemos, vários zigurates parcialmente preservados foram localizados especialmente na região do Iraque. Muitos deles datam de mais de 2000 anos antes de Cristo e podem ter sido construídos nos dias de Nimrod, que teria condições de desafiar a soberania de Deus.
Aliás, não é exatamente isto que muitos Nimrods modernos estão fazendo ainda hoje? Por que será que a inteligência de muitos não os capacita a aprender com os erros do passado e entender que a submissão a Deus é o princípio de toda sabedoria? Muitas torres de Babel continuam sendo erguidas e construídas pelo mundo afora. Mas todas virão abaixo, todas virarão palha, pois o Supremo Rei do Universo virá em breve estabelecer o seu trono de justiça e inaugurar um reino onde todos voltarão a se comunicar num só idioma, a linguagem universal do amor a Deus. Está você preparado para a chegada desse grande momento? Pense nisto e descubra que não precisamos de torres para subir até Deus, pois o seu amor fez com que Ele descesse até nós. Esta é a mensagem da Bíblia para você.